O Gustavo e o nosso guia já estão subindo lá. Eu não sei se eu tenho coragem não, hein? É uma evolução da lhama, chama pegal. Aí pra quem nunca viu uma folha de coca, nós vamos descer ali na cabeça da cobra pra mostrar pra vocês. Ruim. Ruim? Sério? Chegamos aqui no nosso próximo hotel. É um hotel de sal. Bom dia, galera. Bom, acho que eu consegui descansar bem essa noite, melhorei bastante, acho que eu tô aí uns 85, 90% já. E apesar de ter sido uma noite bem fria e com bastante vento, a gente podia ouvir o vento aqui nos telhados da casa, a gente conseguiu dormir super bem, né amor? Tava quentinho. Tava. A gente dormiu com o saco de dormir como se fossem cobertores por cima, então bem tranquilo. E agora a gente vai tomar um café pra seguir viagem. E aí, pessoal? Pô, que chique, tem panqueca, velho. Rapaz, tá, o negócio tá... Massa, hein? E já estamos quase saindo aqui do Pueblo de Villamar. É um povoadinho bem pequeno que vive basicamente do turismo e de algumas coisas que são plantadas aqui, como batatas e quinoa, mas é um lugar bem pequenininho mesmo. E essa aqui do lado é a hospedagem onde a gente ficou. É um hostel que é gerenciado por uma família. E uma coisa que a gente estava comentando hoje pela manhã e que eu acho que é muito importante, muito relevante a gente falar, é que o lugar é bem limpinho, as pessoas são muito amáveis, assim, muito queridas, tem muito cuidado no atendimento. A comida também bem gostosa, tudo muito simples, mas tudo muito bem feito, sabe? Você percebe que é feito com carinho. As panquecas hoje de manhã estavam uma delícia. Então, a gente estava comentando sobre a gente perceber o sofrimento dessas pessoas, porque realmente é uma região muito fria, a gente não tá na época mais fria do ano ainda, tudo aqui é mais difícil o acesso e ainda assim, a gente percebe o sofrimento, mas ao mesmo tempo a gente percebe sempre o sorriso no rosto, sempre a gentileza dessas pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa destacar. Né? A gente acabou de chegar aqui no Vale de Rocas e dá pra entender, né, esse nome por causa dessas formações rochosas que tem aí atrás. É um lugar muito bonito, as pedras realmente têm um formato bem diferente. A gente se afastou um pouquinho do vilarejo onde a gente estava, mas nessas regiões aqui era muito comum as famílias fazerem casas bem afastadas umas das outras. Então a gente acabou de passar por uma casa de adobe e aí aqui atrás, ó, é o curral onde essa família criava lhamas. Então eles faziam esses currais de pedra porque nessa região tem muito puma e bastante zorro, que são as raposas, né? E para proteger a criação de lhamas desses animais, eles faziam esses currais. Antigamente eles tinham aí na faixa de 400, 500, até 700 lhamas cada família. Era bastante coisa. Hoje em dia eles diminuíram muito esses números porque vale muito mais a pena para essas famílias cultivarem quinoa. Então, estou indo mais para agricultura do que para a criação de animais. Nossa segunda parada de hoje é para ver a pedra chamada de Copa do Mundo, porque segundo os guias, ela parece uma taça da Copa do Mundo. Vou deixar que vocês digam se vocês acham que parece ou não. Lembra, né? Mas não sei. Eu acho que nós somos persuadidos a achar que parece, entendeu? Mas todas essas formações são de rocha vulcânica, né? Então, pelas atividades vulcânicas aqui da região que foi formado tudo isso aí. Ela tem essa coloração mais avermelhada, assim. É muito bonito. Ele falou que precisa da nossa imaginação para poder enxergar essas formas nas pedras, né? Então... é sempre uma lembrança, isso, né? Exato. Se assemelha a alguma coisa. Mas é bem bonito o lugar, muito bonito mesmo. Um pouquinho pra frente de onde a gente tinha parado antes, a gente chegou em uma outra formação rochosa, que é essa formação aí atrás, ó. Diga aí nos comentários qual animal que vocês acham que se parece essas pedras aí. Nesse lugar aqui, um casal de italianos se abrigou, eles acabaram se perdendo, foram resgatados aqui, eles acabaram se abrigando nesse lugar e realmente eu acho que é um ótimo lugar para se abrigar por causa do vento. Tá um vento insano aqui, só que atrás de algumas pedras é possível se proteger um pouco. E agora a gente vai subir umas pedras aqui, o Gustavo e o nosso guia já estão subindo lá, mas... eu não sei se eu tenho coragem não, hein? Vamos ver se a gente consegue escalar essas pedras aí. Daqui a gente consegue ver a Lagoa Binto e a gente consegue ter uma boa visão aqui de toda a região. E lá a gente deve estar a uns 30 metros do chão, mais ou menos 30, 40 metros. Realmente é uma visão muito bonita.
A gente parou num lugar aqui que pra mim é um dos mais bonitos que eu passei até agora. Tá cheio de lhamas aqui na beira do lago, tem patinhos no lago e flamingos. E não notem meu cabelo aí, porque, né? Eu tô usando touca, então é tirar a touca, fica terrível. E aqui tem algumas lhamas, ó, lá atrás, e elas se alimentam dessa vegetação que tem aqui embaixo. Aí já descobri o nome da vegetação. Como é que é, Gustavo? Begal? Vegetação não, da lhama. Não, é a vegetação, isso aí. Não, o nome da... É uma evolução da lhama, chama begal. Tem certeza? Ele falou que begal é o nome desse negócio que eles comem. Você vê que tá um conceito bem alinhado aqui. Então, A espécie da lhama chama begal ou a grama chama begal? O que é esse begal? Ah, achei que era lhama. e o que pega em fazer uma caminhada dessa não é nem a distância ou o tempo, mas a altitude. A gente está bem acima do nível do mar, então, como o ar aqui é muito rarefeito, tem pouco oxigênio, a gente acaba cansando muito mais rápido. E a gente chegou aqui na Laguna Negra, que é esse lago que está aí atrás, ó. E não sei se dá para ver na filmagem, mas ele tá congelado até a metade, mais ou menos. E aí a outra metade não. Tem bastante vegetação e tem alguns patos negros aqui, são os patos andinos. Acho que é o lugar com mais vento que a gente pegou até agora. E a caminhada foi um pouquinho mais complicada, como eu falei pra vocês, né? Que acaba cansando um pouco mais rápido. Mas vale muito a pena porque a vista daqui é muito bonita. Além da lagoa, essas formações rochosas aqui são bonitas demais. A gente até queria levantar o drone aqui, mas acho que vai ser impossível. Realmente é muito vento. Don't get me wrong, sure we're having fun, but it don't mean that I'm in love. I like you. Aqui dá pra ver melhor um pouquinho como congelado tá a água. Aqui vento batendo, né, e mexendo na água. E aqui assim tá bem lisinho porque tá bem congelado. Terminamos o passeio agora. Agora a gente vai voltar pro lugar onde os guias estão fazendo o almoço. Aqui tem provavelmente lhamas de vários donos. O Carlos, nosso guia, falou que esses brincos, né, que são colocados nas lhamas são utilizados também para diferenciar os donos, né? Então, conforme as cores que são utilizadas no brinco, aí as pessoas sabem de quem que é aquele animal. São animais muito bonitos. Aí tem uma lhama negra, ó, uma pretona. Aqui na frente tem outra. E é muito engraçado, tá andando no meio desses lagos aqui, tá tudo congelado. Tem que ficar vendo por onde anda para não pisar na água que tá bem gelada. Eu coloquei a mão no lago lá onde tinha os patos lá atrás, na Lagoa Negra, e realmente é bem frio. E chegamos no local onde a gente vai fazer o almoço hoje. O nosso almoço é um bolo de quinoa com ovo, saladinha, uma saladinha com atum e cebola roxa, tomate, pepino, palmito, azeitona, tem abacate e arroz. O guia trouxe um chazinho para os doentes, um chazinho da Thalita e um chazinho pro Léo. Você vai tomar teu chá, amor? Eu vou tomar só um pouquinho, mas eu já tô bem melhor agora. Mas achei muito legal da parte deles, né? Se preocupar com essas coisas. Mas eu vou deixar o chá pra Fábio, porque a Fábio não vai comer a sobremesa, então eu vou trocar com ela. Fizemos um escambo. Eu troquei minha sobremesa pelo chá. Se não fosse pra trocar, eu ia pegar o chá de qualquer jeito. Aí pra quem nunca viu uma folha de coca, é isso aí, ó. Uma folha? Uma folha de coca. Fala aí, pessoal, que explicação boa, né? Gostou, né? Boa. Para mais informações, por favor, acessar nosso site www.informações.com.br. Terminamos de almoçar, já entramos no carro de novo e agora a gente vai seguir viagem pro Canhão de la Anaconda. Meu Deus, gente, tá ventando muito e tá vindo um areião assim quando levanta o vento. Mas a gente parou aqui no Canyon da Anaconda. E no
no caminho para chegar até aqui a gente passou por várias plantações de quinoa. Aqui na Bolívia é muito cultivado isso e é legal que eles têm diferentes tipos de quinoa, né? De várias cores, branca, preta, vermelha, rosa. E aí o nosso guia estava explicando que muda o preço, né? Varia bastante o preço de uma quinoa para outra, de ano para ano, assim. Então, nesse ano, a quinoa negra estava mais cara. Então, valia muito mais a pena as pessoas plantarem quinoa negra do que quinoa branca. Para ter uma noção, era quase o dobro do preço. Foi que enquanto um quintal de quinoa branca estava em torno aí de uns 500 bolivianos, um quintal de quinoa negra estava em torno de 800 a 1.000 bolivianos. Olha, se eu abrir assim, ó, é capaz de pegar fogo. Mas vamos descer ali na cabeça da cobra para mostrar para vocês. Tivemos mais uma parada aqui no meio do caminho. Daqui de cima a gente tem uma visão muito bonita. A gente consegue ver algumas formações nas montanhas ali embaixo, que são de antigas propriedades. O pessoal fazia muros de pedra, né, para proteger as plantações e tal, das lhamas e de outros bichos que poderiam comer toda a plantação das pessoas, né? Então a gente consegue ver essas antigas propriedades. Claro que hoje em dia tá tudo bem diferente, né? Lá embaixo dá para ver, ó, tem uma casa com um cercado normal, mais comum do que a gente está acostumado a ver. Mas olha, não para de surpreender a Bolívia, viu? Cenários muito bonitos por aqui. Nós chegamos agora aqui no povoado de Julaca e a primeira coisa que a gente vê quando a gente chegou aqui é a estação de trem. Existe um trem que foi feito aqui para transportar minerais de Uyuni até Antofagasta, lá no Chile. Mas a nossa parada aqui não é para ver a estação de trem. A nossa parada aqui é para ir nessa vendinha experimentar a cerveja de quinoa. Provavelmente ela só vai dar uma bicadinha assim só para realmente experimentar. Mas eu gosto, então vamos ver se a cerveja de quinoa é boa. Quinoa primeiro, então. Olha a cor. Gente, pois é, né? Nossa, parece bem clarinho. Sprite. É que é bem fraquinha. Não sei, ela é bem mais fraca que uma cerveja Pilsen, assim. Então, quer experimentar? Mais pro refrigerante, né? Que outra coisa, não tem gosto. É, né? Nem gosto da quinoa tem. Mas o cheiro é de cerveja. É, tem cheiro de cerveja. É, tipo assim, eu não gosto de cerveja e eu pego no cheiro. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o pior de tudo? Tudo que eu não gosto na cerveja tá aí. Que é aquele amargor e o cheiro. Então, vamos lá, para cerveja de cactus. Ah, agora parece mais uma IPA. Melhor. Ah, essa é boa. Melhor, essa aqui é essa boa. é boa. Essa vai gostar. Essa tem gosto de cerveja. Tem. Essa lembra uma IPA, que nem o Wellington falou. Lembra Assim. uma É. Bem mais cítrica e tal, mas tem gosto de cerveja. E é bem gostosa. Melhor que a minha mesmo. Melhor, né? Bem melhor. Eu achei mais fraca que essa. É mais Mas é mais fraca, gostosa. só que é mais gostosa. Bem mais saborosa. E essa é a cerveja. Cactus. Começou-se uma discussão sobre do que seria feita esta construção, porque como vocês podem ver, são tijolos muito diferentes. Aí como é que a pessoa resolve para descobrir o que é? Bom, galerinha, para acompanhar a cervejinha, nada melhor do que um salgadinho, né? Então, ó, a gente pegou, faz assim, salgadinho, ó. Cara, é puro sal, cara. Top. Coragem! Quantas pessoas não lamberam isso aí? Depois de uma Já tem cerveja. até uma listra assim. Já tem. Vamos ver como é que é essa cerveja. A cor Cara, a também já cor é de- clara. Ih, Ei, isso dá pra ver o quão experiente é a pessoa, né? Ruim. Ruim? Sério? Agora a gente vai provar a cerveja de coca. Eu não sei se eles colocam coca no meio, como é que é. Não sei exatamente como é que é o processo de fabricação, mas vamos ver o gosto. Concordo com o depoimento do Wellington. Não é boa, não. Ruim demais. É ruim. Cara, mas nem o chá lembra. Mas Não, lembra o chá de vem coca. a coca. Isso, vem vem a a coca. coca. Ela lembra um pouco o chá de coca, assim. É, tu gosta de chá, amor, então... Né? É porque o processo de fabricação de cerveja tem um cheiro muito característico que não Sim, sim. Lembra o chá, né? é a menos pior, porque é a que menos tem gosto de cerveja. É.
E menos tem o amargor da cerveja. Mas pra gente que gosta de cerveja, né? Aí, né? Não fica boa. Mas acho que vale a pena experimentar, né? Pra conhecer, né? Acho que é legal pra ter uma ideia de como é que é o gosto. Mas a que a gente mais gostou foi a de cactus. A gente experimentou essa aqui de mel, que o Gustavo tinha comprado. E a de cactus foi a que a gente mais gostou, assim. Mas não teve nenhuma cerveja assim, né? Que foi assim, meu Deus, que cerveja top. Mas quando vocês passarem por aqui, experimentem. Chegamos aqui no nosso próximo hotel. É um hotel de sal. Por fora ele tá todo rebocado já, mas por dentro ele é todo de sal. Então, essas paredes aqui que a gente olha são todos blocos de sal. Esse aqui é o nosso quarto. Eles deixaram aqui as toalhas. Tem um apoio em cada lado. Aí tem uma cabeceira toda de sal. E isso aqui é tudo sal. Blocos de sal. Isso aqui também é sal. Que engraçado, né, ver esse tipo de coisa. Aí aqui é pra gente poder apoiar a mala. E aqui é o nosso banheiro. Então, um banheiro bem simples, vaso, pia, banheiro com água quente. Então isso é muito bom. Logo que a gente chegou, ele estava esperando a gente com um chazinho com bolacha. E aí depois eles disseram pra gente tomar banho, porque às 10 horas acaba a água quente. E agora, que são mais ou menos 7h30, a gente vai sentar pra jantar. E pra alegria do Léo, temos sopa. Então a gente tem um pãozinho aqui, provavelmente de entrada de novo. Aí uma sopinha. E hoje temos vinho para acompanhar a nossa janta. Bluetooth e toca também. Toca também? Que comece a fiesta! Temos uma luz de balada agora e a gente tá esperando a nossa DJ botar música, porque Pois é, mas aquelas luzes lá, elas têm caixa de som também. E tá bem gostosa, né, mano? Bem boa, A bem comida aqui é temperadinha. bem temperada, tanto no Chile como aqui na Bolívia, a comida é bem temperadinha. Então, pra quem gosta de tempero e come qualquer coisa, é sempre ótimo, né?